Olá, amigos e amigas ouvintes. Eu sou Helena Sampaio e falo em nome da Rebraus, a Rede Brasileira de Letramento em Saúde. No episódio de hoje, teremos nossa segunda resenha. Lembram que comentamos com vocês que faríamos alguns episódios de resenha, que podiam ser de conferências ou de publicações? Pois é, nossa primeira resenha foi sobre o gaslighting e gatekeeping, como condutas que desvalorizam as necessidades e os direitos dos pacientes. E hoje faremos a nossa segunda resenha sobre um artigo que versa sobre letramento em saúde planetária. Nós colocamos a referência completa na descrição do episódio para vocês poderem ler e ouvir e acessar mais detalhes do que aquilo que a gente vai falar por aqui, tá? Aqui a gente fez apenas um destaque dos principais pontos. Então vamos começar? Bom, o artigo é de Jochen e colaboradores e foi publicado este ano. Os autores eles fazem uma proposta de um modelo conceitual de letramento em saúde planetária. É um pouco complexo, os autores ainda repetem algumas considerações ao longo do texto, mas eu acho que é mais para consolidar a proposta. Então vamos começar aqui o que eles dizem logo no início. Eles começam dizendo que a educação em saúde planetária em todos os graus de ensino pode ser um elemento chave para um futuro saudável e sustentável. E que isso é necessário, porque a espécie humana está perante uma crise planetária, devido a mudanças climáticas, à perda da biodiversidade e ao aumento da poluição. Então, estas ocorrências, elas têm efeitos diretos e indiretos sobre a saúde humana. E como eles dizem, a expectativa de vida melhorou, mas a humanidade está longe de estar saudável. Então, os autores consideram que um modelo conceitual de letramento em saúde planetária, ele pode contribuir para uma educação mais holística para a saúde planetária, que considere o impacto das decisões, das atividades e dos comportamentos pessoais e coletivos sobre o estado dos sistemas naturais da Terra para preservá-lo. E daí eles começam a explicar como eles desenvolveram o modelo que está sendo proposto. E eles começam recuperando alguns conceitos de letramento, porque eles não concebem educação sem letramento associado. Então, desta forma, o que eles fazem? Eles agrupam 7 modelos como base para construir o modelo de letramento em saúde planetária, que são 7 conceitos. É o letramento em saúde, o letramento ecológico, o letramento ambiental, o letramento em sustentabilidade, o letramento transformador, o letramento em clima e saúde e o letramento em saúde ambiental. Então vamos falar um pouquinho de cada um destes conceitos, porque a maior parte de nós está mais familiarizada com o conceito de letramento em saúde, mas aí nós temos que ver qual é o gancho que os outros conceitos fazem na questão da saúde planetária. Então vamos lá. Bom, para letramento em saúde, os autores adotam a proposta de Sorensen e colaboradores de 2012, que a gente já citou aqui em vários episódios, né? Que diz que o letramento em saúde é o conhecimento, motivação e competências de acesso, compreensão, avaliação e aplicação de informações relacionadas à saúde no contexto da saúde, da prevenção de doenças e da promoção da saúde, né? Bom, esse conceito, a gente já viu aqui, já discutiu em outras oportunidades que tem havido uma evolução, mas assim, a chave principal do conceito de letramento em saúde, mesmo que mude o autor ou que apareça alguma novidade, acaba ficando em acesso, compreensão, avaliação e aplicação. Então é isso que eles querem destacar aqui. E aí eles têm o letramento ecológico, ou então como eles chamam ecoletramento, onde eles destacam que o letramento ecológico, ele implica numa ampla compreensão de como que as pessoas e as sociedades se relacionam umas com as outras e com os sistemas naturais e como podem fazê-lo de forma sustentável. Então, pressupõe um conhecimento de como o mundo funciona como um sistema físico. As pessoas que são ecoletradas, então, elas cultivam a compaixão por outras formas de vida, compreendendo que os humanos fazem parte de uma comunidade mais ampla
que inclui todos os seres vivos. Então, estas pessoas pensam no presente e pensam no futuro. O letramento ambiental é o conhecimento de conceitos e questões ambientais, como o próprio nome já nos leva a entender. Então, são as disposições atitudinais, a motivação, habilidades cognitivas e confiança e comportamentos apropriados para aplicar tal conhecimento a fim de tomar decisões eficazes numa variedade de contextos ambientais. Então, os indivíduos que demonstram graus de letramento ambiental estão dispostos a agir em prol de objetivos que melhorem o bem-estar de outros indivíduos, de sociedades e do meio ambiente global, e são capazes de participar da vida cívica. O outro conceito que eles trazem é em sustentabilidade, que é o conhecimento, as habilidades e as mentalidades que permitem que os indivíduos se comprometam profundamente com a construção de um futuro sustentável e auxiliando na tomada de decisões informadas e eficazes para esse fim. O letramento transformador é a capacidade de perceber, interpretar e utilizar informações sobre os processos de transformação da sociedade, de forma a permitir que as pessoas se envolvam ativamente na formação desses processos. Aí temos o letramento em clima e saúde, que é o grau em que o indivíduo entende essa complexa relação que existe entre a mudança climática e a saúde humana. Então, o indivíduo letrado em saúde climática, ele pode reconhecer ligações diretas e indiretas entre mudanças climáticas e saúde, pode comunicar riscos, avaliar dados, compreender incertezas e tomar decisões pessoais informadas e responsáveis ou defender políticas mais amplas que protejam a saúde. Aí nós falamos no letramento ambiental e temos o letramento em saúde ambiental. Esse daí integra, então, os conceitos de letramento ambiental e letramento em saúde para desenvolver uma ampla gama de habilidades e competências que as pessoas precisam ter para buscar, compreender, avaliar e usar informações de saúde ambiental para fazer escolhas informadas, reduzir riscos à saúde, melhorar a qualidade de vida e proteger o meio ambiente. Então, pessoal, eles utilizam esses conceitos que, na opinião deles, o conjunto desses conceitos se aproxima do que eles querem construir, que é esse modelo de letramento em saúde planetária, né? Então, além de se apoiar nesses conceitos, eles também criam um glossário de termos que eles consideram relevantes para apoiar a construção do modelo. Então, eles englobam definição de cobenefícios, determinantes comerciais da saúde, saúde do ecossistema, saúde global, curso da vida, saúde planetária, saúde pública, bem-estar. Bom, para nossa resenha, não vou utilizar as definições que eles fazem de cada um destes termos, certo? Eu destaquei aqui a definição importante, que é o que eles adotam para o texto todo, que é a definição de saúde planetária. E eles adotam aqui a mesma definição que é adotada pela Organização Mundial da Saúde em seu glossário de termos de promoção da saúde que ela elaborou em 2021. Então, o que é saúde planetária? Saúde planetária é a consecução do mais alto padrão possível de saúde, bem-estar e equidade em todo o mundo, através de uma atenção criteriosa aos sistemas humanos, aí se pensando nos políticos, nos econômicos e sociais, que moldam o futuro da humanidade, e também uma atenção criteriosa aos sistemas naturais da Terra, que definem os limites ambientais seguros dentro do qual a humanidade pode florescer. Então, é essa a definição da Organização Mundial da Saúde e que eles, então, adotam nesse artigo. Então, o modelo conceitual que eles passam a apresentar no artigo considera aquelas definições de letramento que a gente comentou agora há pouco e considera esta definição de saúde planetária e, além disso, eles se baseiam bastante no conceito, no modelo de letramento em saúde da Christine Sorensen e colaboradores, onde eles colocam a questão da importância do acesso, da compreensão, da avaliação e da aplicação, pensando aí nos efeitos diretos e indiretos de mudanças ambientais
no estado dos sistemas naturais e deterioração do ecossistema, como mudança climática, degradação da terra, perda da biodiversidade ou da urbanização na saúde humana. Então, isso daí é um conceito, um modelo que eles querem construir, que abrange os níveis individual, social e global, e no curso da vida e através das gerações. Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que o indivíduo ele vai ter acesso a informações, ele vai compreender estas informações no que tange a efeitos individuais e coletivos sobre a saúde do planeta, ele vai avaliar o seu papel nesta equação e vai saber o que fazer para colocar este papel na prática. Então, esta publicação, ela nos mostra a complexidade que é pensar numa sociedade letrada em saúde se você ampliar o olhar para a saúde do planeta. Então, isso vai passar por decisões sobre como se locomover, como administrar a sua casa e o lixo que ali é produzido, que tipo de alimento escolher em relação, por exemplo, à emissão de gases, e por aí vai. Ou seja, é uma saúde num contexto mais amplo, abrangendo todas as áreas de interação natureza-sociedade. Então, vamos ver o que eles colocam no modelo para explicar o acesso, a compreensão, a avaliação e a aplicação. Então, como acesso, o que eles dizem? O acesso refere-se à capacidade de recuperar tipos particulares ou estoques de conhecimento sobre a perspectiva de saúde planetária integrada à saúde humana. Então, o estado dos sistemas naturais e as atividades humanas para a saúde planetária, usando diferentes fontes de informação, por exemplo, internet, mídia, opiniões de especialistas e outros, né? O entender refere-se à capacidade de processar e dar sentido a essas informações sobre a interconectividade entre saúde humana, atividades humanas e estado dos sistemas naturais. O avaliar refere-se à capacidade de filtrar, interpretar e avaliar informações sobre as diversas relações entre as atividades humanas, a saúde humana e o estado dos sistemas naturais. E o aplicar refere-se à capacidade de tomar decisões informadas e transferi-las para formas específicas de agir em relação às atividades humanas ou à saúde humana no contexto do estado dos sistemas naturais. Isso tudo eles dizem que é pensando no curso da vida e atravessando as gerações para poder influenciar o mundo no futuro. E isso acontecendo em nível individual, social e global. E no artigo que eles publicaram, tem uma figura sintetizando isso que eu acabei de falar, né? Aí, em cima deste modelo, juntando a definição de saúde planetária, unindo os diferentes conceitos de letramento, unindo estas definições do que é acessar, compreender, avaliar e aplicar, eles então propõem inicialmente uma definição de letramento em saúde planetária, que aí é o conhecimento e as competências de acesso, compreensão, avaliação e aplicação de informações para fazer julgamentos e tomar decisões sobre a saúde planetária em todas as sociedades e para ações promotoras de saúde sustentáveis e transformadoras. Então, indivíduos e sociedades letrados em saúde planetária são capazes de sustentar e promover a sua própria saúde, a saúde da população e a saúde do planeta. Eles são capazes de adotar uma compreensão mais holística da sua saúde, integrada nos sistemas naturais em que vivem. E com base no seu conhecimento e atitude, eles tomam decisões que refletem e promovem a interligação da saúde e do bem-estar humanos com o estado do ambiente natural, os sistemas e as áreas relacionadas às interações natureza-sociedade. Então, é bastante ambiciosa a proposta, né? E nessa perspectiva, eles postulam que a educação para a saúde planetária, ela deve, então, equipar os indivíduos com competências para transferir as lições aprendidas de um exemplo para outro. Então, eles dão um exemplo, uma aula de nutrição saudável e sustentável. Ela tem que focar no aprendizado concreto que você possa transferir para outra situação. Por exemplo, se eu falo a escolha de vegetais saudáveis e sustentáveis, isso tem que permitir que as pessoas também acessem, entendam, avaliem e apliquem esse entendimento de uma melhor escolha também na compra de outros bens.
Então as pessoas precisam aprender a fazer escolhas aceitáveis. Só que essas escolhas aceitáveis para o planeta, elas também precisam estar dentro das suas realidades. Então é nessa perspectiva que eles destacam a importância da da educação para a saúde planetária, visando o letramento em saúde planetária, né? Então, para a saúde humana, as decisões informadas vão afetar principalmente a prevenção de doenças e a promoção da saúde. E para os sistemas naturais, as decisões informadas estão relacionadas à proteção sustentável do meio ambiente e ao princípio da cautela. Bem, e aí, em cima dessas definições, dessas colocações que eles estão propondo, a gente também tem um outro destaque que eles fazem, que é que esse conceito de letramento em saúde planetária que eles estão enunciando está alinhado com os princípios da Carta de Genebra para o Bem-Estar, que visa catalisar o papel da promoção da saúde ao garantir que as pessoas e as comunidades possam assumir o controle de sua saúde e levar uma vida plena, com um senso de significado e propósito em harmonia com a natureza, por meio da educação, do letramento em saúde culturalmente relevante, da capacitação e do engajamento significativos. Então, a educação deve incluir a educação para a saúde planetária e o letramento em saúde deve ser complementado pelo letramento em saúde planetária. E assim, para clarificar mais ainda a proposta que eles estão trazendo, eles dão alguns exemplos práticos, onde você pode aplicar a noção do acesso, compreensão, avaliação e aplicação. Então, eles começam falando do transporte de bicicleta, né? Então, o indivíduo, ele diz, eu consigo acessar uma informação que pode ser vista, por exemplo, no celular, no aplicativo, em qualquer local de acesso à informação, né? Que me informa sobre os objetivos, sobre os benefícios de eu ir para o supermercado de bicicleta em vez de ir de carro, para minha saúde pessoal. Então, efeitos positivos a longo prazo para a saúde física e mental, por exemplo. E para a saúde dos ecossistemas, por exemplo, em termos de redução de emissões. Então, eu acessei esta informação. E aí, eu vou ver a questão da compreensão. Então, eu sou capaz de entender essa informação e eu posso derivar o significado dessa informação sobre os benefícios para a minha própria saúde, para a saúde do ecossistema e, portanto, para a saúde do planeta, se eu for ao supermercado de bicicleta em vez de usar o carro. Aí eu tenho a avaliação. Eu interpreto a informação, isso me permite avaliar esta informação, me permite julgar prós e contras de eu ir ao supermercado de bicicleta e não de carro, mesmo considerando as condições variáveis, né? Ondas de calor, segurança, etc. E a aplicação é que eu sou capaz de tomar uma decisão informada, considerando a realidade que eu avaliei. Na verdade, tudo isso a gente já discutiu em letramento em saúde em geral. O que eles querem aqui mostrar é que, para além da saúde, você tem que se preocupar também com a sustentabilidade. Então, aí você tem que se preocupar com a saúde do planeta. Aí eles dão mais um exemplo, que seria uma dieta saudável e sustentável em nível individual. Então, o exemplo, né? O acesso, eu sou capaz de acessar informações que me informam o valor nutricional de uma dieta, calorias, vitaminas, né? E o impacto na saúde do ecossistema, por exemplo, emissões devido a transporte, desperdício de recursos naturais devido ao consumo e outros. E aí eu posso até detalhar um pouco mais isso. Por exemplo, eu acesso informações sobre valor nutricional e benefícios do abacate. Ao mesmo tempo, eu posso acessar informações sobre o impacto ecossistêmico deste abacate, a origem, os custos do transporte, as emissões que ele traz, recursos necessários para crescer, por exemplo, a necessidade de água. Então, eu tenho esse banco de informações. Aí eu vou para a compreensão. Eu sou capaz de entender facilmente essas informações que me vêm e eu posso derivar o significado sobre os benefícios para a minha saúde, para a saúde do ecossistema, escolhendo certas frutas ou vegetais e descartando outras. Eu sou capaz de compreender quais são os valores que o consumo tem para a minha saúde pessoal, considerando caloria, gordura insaturada, etc. E o que a minha compra vai implicar
em relação à saúde do planeta. E aí eu vou avaliar. Eu interpreto essas informações que eu compreendi. Eu avalio, eu peso prós e contras e eu decido, então, no final, qual é o vegetal ou a fruta que eu vou comprar. Voltando ao exemplo do abacate, eu peso os benefícios de eu comer um abacate em relação às minhas preferências pessoais e à saúde, mas também em relação a danos ao ecossistema que essa compra possa provocar. E a aplicação é a decisão informada. Eu vou tomar uma decisão informada sobre a saúde planetária em relação às frutas ou vegetais que eu estou comprando. Então eu tomo uma decisão informada, por exemplo, em relação ao abacate. Eu gosto de comer abacate, ele é benéfico para a minha saúde, e aí eu opto por não comprá-lo se eu achar que, apesar de eu gostar e de ele ser benéfico para a minha saúde, ele vai ter um impacto negativo no ecossistema, por exemplo. Então essa é uma maneira de desenvolver o letramento em saúde planetária, né? Eles dão já um exemplo pensando em gestão, pensando em políticos, né? Então eles falam, não, vamos pensar aqui numa dieta saudável e sustentável, pensando em letramento em saúde planetária individual que possa provocar mudança estrutural. Então eles colocam um dos responsáveis pela gestão escolar de uma escola primária acessa informação sobre benefícios de alimentação saudável para o planeta e para a saúde humana e dos ecossistemas durante uma sessão de formação sobre alimentos sustentáveis em cantinas escolares. Aí ele entende essas informações durante essa sessão de treinamento e os benefícios de curto e longo prazo que uma dieta que seja favorável vai ter para crianças em idade escolar e para a saúde do ecossistema. E aí ele vai avaliar, ele consegue interpretar que isso pode ser interessante, ele pode avaliar criticamente essas informações, pode julgar os prós e contras de colocar uma alimentação saudável e sustentável dentro da cantina escolar. E aí você aplica, eu sou capaz de tomar uma decisão informada e tirar uma conclusão apoiada no letramento em saúde planetária. Então eu vou alterar o fornecimento dos alimentos na cantina escolar da escola que eu sou responsável e vou optar por uma dieta que seja saudável e sustentável. E aí nós temos na mesma linha um outro indivíduo que é chefe do Ministério da Alimentação e Agricultura. Ele acessa informações sobre benefícios da dieta sustentável ou da saúde planetária para a saúde humana e do ecossistema em relatórios científicos de conselhos consultivos. E aí ele compreende isso, né? E principalmente ele compreende as recomendações que aparecem nesses relatórios para os formuladores de políticas sobre a necessidade urgente de haver um sistema alimentar saudável e sustentável. E aí ele avalia criticamente essas informações e recomendações e ele julga os prós e os contras de ele implantar um sistema alimentar saudável e sustentável para a saúde da população e dos sistemas naturais. E no final, ele vai ser capaz de tomar decisões informadas e tirar conclusões, por exemplo, fazendo tudo o que estiver ao alcance dele e na função dele para superar as barreiras existentes. E ele dá outros exemplos ainda, mas isso é só para entender como é que ele vai colocando uma maneira das pessoas entenderem o que é o letramento em saúde planetária, à medida em que ele vai dando exemplos práticos de aplicação, né? Mas, logicamente, eles entendem que há muitas barreiras e desafios, eles nem separam o que é barreira e o que é desafio, mas a gente vai notar que eles estão muito alertas para as dificuldades de colocar esse modelo na prática, né? Eu coloquei aqui, não coloquei todos que eles falam, eu coloquei alguns que eu considerei interessante para esta resenha. Então, o número 1, a própria aceitação desse conceito que eles estão propondo, aceitação pela comunidade científica, por educadores de todos os níveis, profissionais das mais diversas áreas, né? Em segundo lugar, esse modelo proposto, ele precisa ser aplicado na prática da educação para a saúde planetária, porque se ele é aceito, ele é colocado. Então, são dois problemas aí para se conseguir avançar com a execução desse modelo. O número 2, que eu considero, né, que ele colocou, é a necessidade de você adaptar e aplicar esse modelo a diferentes sistemas educacionais, tanto dentro de um país como entre países. Quer dizer, é um modelo genérico que pode precisar
de adaptações de acordo com a realidade de cada local, não é? Ele também cita a influência das grandes empresas multinacionais de alimentos, dos incentivos econômicos que muitas vezes vão fomentar comportamentos insalubres e insustentáveis, né, de indivíduos ou sistemas, a parte de tráfego, né, que às vezes torna o transporte ativo difícil, perigoso ou até impossível. E aí ele ainda pensa nas dimensões políticas, né, do letramento em saúde planetária, quer dizer, a influência, o lobby de indústrias petrolífera, alimentícia, automobilística, farmacêutica e outras indústrias poderosas por meio de uma governança global que tem que mudar. Tem que haver uma governança global voltada para esses novos desafios éticos e políticos, né? Ele ainda cita que o modelo precisa ser levado para todas as situações. Quando ele fala em aplicar o modelo, é aplicar para indivíduos em todas as idades e situações, como atenção primária, jardim da infância, escola primária, escola secundária, universidade, locais de trabalho, né? E ele coloca que eles colocam, né, os autores, que professores e profissionais de saúde desempenham um papel fundamental como agentes de letramento em saúde, mas que eles precisam também adquirir letramento em saúde planetária para si mesmos e para os outros. E aí ele ainda faz um gancho com o letramento digital em saúde planetária. Ele diz que ele é crucial para atingir a plenitude do letramento em saúde planetária, e na mesma perspectiva que ele fez a outra definição, ele faz aqui a definição de letramento digital em saúde planetária, que seria o conhecimento e competências de acesso, compreensão, avaliação e aplicação de informações em ambientes digitais para fazer julgamentos e tomar decisões sobre a saúde planetária. E aí tem o último, que eu considero assim bem acadêmico, né, que eles colocam lá, mas eles dizem que esse modelo não deixa de necessitar de uma validação. Então precisaria de estudos de coorte, estudos com grupos específicos, grupos focais de diferentes culturas, para se ver até que ponto esse modelo pode ser universalizado ou precisa passar por adaptações superficiais ou profundas, né? E eles ainda citam a necessidade, do mesmo jeito que nós temos indicadores para quantificar letramento em saúde, eles também colocam que é importante desenvolver indicadores para quantificar o letramento em saúde planetária. E mais, do mesmo jeito que nós fazemos em letramento em saúde, eles também dizem que nós temos que ter estudos que avaliem a associação entre letramento em saúde planetária e desfechos em saúde. Então, vocês vejam que é uma complexidade bem grande, né? Então, nós fizemos aí nossa resenha de hoje, espero que vocês tenham gostado. De repente, alguns de vocês podem pensar assim, esses autores estão sonhando possibilidades, né? Isso aí não vai acontecer nunca, né? Estão viajando, vamos dizer assim, né? Mas, na minha opinião, o crescimento do campo do letramento em saúde tem que ir por aí mesmo, né? Nós já temos hoje letramento em saúde específico para algumas condições ou doenças, como a gente já apresentou aqui em alguns dos nossos episódios. Então agora a gente precisa expandir na reflexão de qual é a saúde que queremos, pensando num mundo sustentável. Então, por mais que as colocações dos autores estejam distantes das práticas de muitos de nós, essa proposta é importante nesse sentido de reflexão que eu falei. Então, principalmente, eu acho que a gente deve até parabenizar os autores quanto ao detalhamento que eles fazem de barreiras e desafios. Porque eles mostram o quê? Eles mostram muita lucidez ao analisar os caminhos que este modelo ainda vai precisar percorrer para ter uma utilização bem-sucedida, né? Mas, de qualquer maneira, nós temos a ideia da saúde planetária, nós temos a ideia do letramento em saúde planetária e nós temos o modelo proposto para letramento em saúde planetária. Então, é muita coisa aí para a gente ir pensando e avaliando à medida em que a ciência vai avançando. Então, a gente agradece a audiência de vocês de hoje, meus queridos e minhas queridas ouvintes. Aguardamos vocês para o nosso próximo episódio. Até lá!